A gente já tem um quórum legal aqui. Parece que tem bastante calouros aqui na chamada. E aí, Fernanda, você quer começar? Você pode dar uma introduzida sobre o campo, explicar um pouquinho sobre ele, depois entrar sobre a NEP-CP, pode ser? Beleza. Aí depois, Nath, vai você, pode ser? Show. Começo ou aguardo um pouquinho? Só para citar. Então, tem um pessoal entrando ainda. Vamos esperar mais 2 minutinhos só, a gente já começa. Bom, pessoal, 7h05 já, então acho que a gente já pode ir iniciando. Meu nome é Ricardo, estou no quarto semestre agora de GPP, começando o quarto semestre. Faço parte da empresa Júnior, da Publicai e do centro acadêmico também. Hoje eu vou mediar aqui a conversa com a Nath, com a Fernanda. Também temos mais alguns convidados que se propuseram a comparecer. Vamos ver se eles entram ainda. E podemos começar com a professora Fernanda, que ela vai falar um pouquinho sobre o campo de públicas, e a NEP-CP, que é uma entidade que ela faz parte. Oi, Ricardo, obrigada, então, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a gestão da do Centro Acadêmico. Vocês estão fazendo um trabalho aí muito desafiador, né, nesses tempos de isolamento social. Então, é uma satisfação mesmo estar com vocês nessa noite para partilhar um pouquinho do que é esse campo de públicas, que eu acho que pode ser uma das primeiras vezes que os nossos calouros em gestão de políticas públicas estão ouvindo falar dessa expressão. Isso é porque é uma expressão relativamente nova, né? Ela vem sendo construída aí há em torno de uma década, que o nosso campo ele nasce enquanto comunidade científica. Então, a gente tem uma possibilidade de estar num curso cuja lógica, né, cuja maneira como se comporta não apenas na ciência, no processo formativo, né, mas nos seus efeitos na sociedade brasileira e internacional, é muito legal, né? É uma oportunidade de estar fazendo parte de uma construção de reflexividade e de possibilidades de ação. Então, eu sou professora do curso de gestão de políticas públicas, eu sou a professora adjunta de políticas públicas de vocês, né, junto com outros colegas que também têm esse papel, mas a minha formação ela é absolutamente interdisciplinar porque o nosso campo permite e elogia a interdisciplinaridade, né, valoriza a interdisciplinaridade. Então, eu fiquei muito feliz de, enquanto ainda jovem acadêmica, né, já poder atuar numa instituição de prestígio como a Universidade de Brasília, mas muito mais feliz de estar fazendo isso no campo das políticas públicas, porque foi onde eu realizei uma atuação profissional muito bacana, né? Então, assim, antes de estar no GPP, eu era consultora internacional na Pan-Americana da Saúde para a gestão participativa. E aí fui fazer o meu doutorado interdisciplinar em desenvolvimento, sociedade e cooperação internacional, olhando para a gestão pública, muito especialmente para a gestão participativa. Só depois de estar no meio do doutorado que eu fui conhecer esse movimento fantástico, que é o movimento do campo de públicas. Né? Porque aí eu pude perceber assim, uma identidade muito profunda, até porque o campo de públicas preza muito, muito, muito pela construção democrática. Vocês estão me ouvindo? Voltou? Voltou, tinha travado, voltou.
Tá, então, assim, essa coisa, né, de ter trabalhado com o pessoal da gestão participativa da saúde, com o Conselho Nacional da Saúde, é na saúde que nasce, né, essa ideia de uma gestão deliberativa, participativa, né, com o Sistema Único de Saúde, que foi fruto dos movimentos sanitários, frutos dos movimentos sociais que estavam preocupados com os direitos sociais. Então, assim, encontrei uma profunda afinidade aí desde o começo da minha trajetória doutoral com esse campo de públicas, que é um campo, então, que preza muito, muito, muito pela construção democrática, pela coisa pública, pelo republicanismo. Então, eu acredito que aqueles entre vocês, né, que têm esse apreço também vão se apaixonar pelo campo. Ele teve, então, né, na sua trajetória, esse protagonismo dos estudantes também, né? Um campo que nasce, então, com estudantes que se reconhecem como parceiros possíveis, tanto na administração pública, como nas políticas públicas, na gestão social, na gestão de políticas públicas, e num movimento concomitante, os professores também começam a se reconhecer como parte, né, de algo comum, de uma comunidade científica. Então, a FENECAP, né, a Federação Nacional dos Estudantes, que antes se chamava FENEAP, Federação Nacional dos Estudantes de Administração Pública, e agora dos estudantes do campo de públicas, ela tem aí, né, um protagonismo muito, muito grande nessa história, né, de revelar que a gente está caminhando nessa lógica comum, né, de olhar para a gestão pública, para as políticas públicas, para a gestão de políticas públicas como algo que é exigente de não ser subordinado, não ser subalternizado a uma outra disciplina. Né? A gente não é menor que a ciência política, a gente não é menor que o direito, a gente não é menor que a administração, a gente é outra coisa, né? A gente é campo de públicas. E aí a gente aprende, sim, com essas disciplinas que mencionei, e aprende muito, e é por isso que elas fazem parte, né, da construção, até mesmo da grade, né, do curso de vocês. Então, vocês vão ter cursos de disciplinas de administração, vocês vão ter disciplinas da ciência política, da economia, do direito. Vocês podem buscar disciplinas em outros lugares na nossa universidade. Bom, a Universidade de Brasília é fantástica por permitir isso, né? Essa participação em disciplinas optativas fora do seu departamento de origem, isso é incentivado pela nossa universidade, mas o nosso campo também, né, incentiva muito, muito, muito que se busque, então, também, né, conhecimentos do nosso processo formativo no âmbito da sociologia, da antropologia, da geografia, da estatística, né, porque são, então, âmbitos que nos fortalecem enquanto, tanto analistas de políticas públicas, né, que pode ser um caminho possível de atuação de vocês, como também gestores de políticas públicas, né, que de fato, então, estão lá na ponta, na ação, fazendo transformar a vida das pessoas que estão vinculadas e concernidas com os problemas públicos. O que a gente percebe, então, né, é que esse campo de públicas, ele tem produzido aí, no lado, uma pluralidade de instituições, e isso é maravilhoso, isso é muito bom, e a gente tem podido caminhar junto, né? Professores, estudantes, egressos do campo e parceiros de outras instituições, né? Que ainda não se, ou que talvez façam isso, mas que não se denominam, não se autodenominam enquanto campo de públicas, mas se percebem, sim, enquanto parceiros, né? Então, vale dizer que a NEPCP, ela nasceu em 2015, né? Com esse olhar proveniente, então, tanto do protagonismo de movimentos como do protagonismo de professores, e muito especialmente de um fórum de coordenadores de cursos do campo de públicas, que se percebeu como capaz de se institucionalizar como uma associação, que é a Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas. Então, é uma associação jovem, né? 6 anos é uma associação jovem, mas que teve um protagonismo muito forte da nossa Universidade de Brasília desde a sua criação. Então, a gente tem professores da UNB que fizeram parte da direção da NEPCP desde a instituição da associação, né, nomeadamente a professora Magda Lúcio, a professora Suila Midlas, e nessa terceira gestão da associação eu faço parte da diretoria enquanto secretária executiva, continuando, então, né, com essa presença muito forte do Departamento de Gestão de Políticas Públicas numa articulação nacional dessa comunidade científica que é o campo de públicas. Então, o Fórum de Professores, ele articula essa diversidade de Fórum de Professores que se torna, né, a Associação Nacional de Ensino e Pesquisa e Extensão,
do campo de públicas, que a gente está caminhando nesse sentido. Isso é muito especial, porque a gente se aproxima, né, da população em geral. E a gente tem, então, essa possibilidade de contar com colegas que estão no Brasil todo fazendo, né, seus cursos que não têm esse mesmo nome nosso, necessariamente, gestão de políticas públicas, como é na UNB, como é na USP e tal, que tem outros nomes, como é gestão pública ou administração pública, né, que acaba a gente reconhecendo pertinho, mas tem outros nomezinhos, como, por exemplo, Ciências do Estado, né? Tem um departamento de Ciências do Estado lá na Federal de Minas Gerais, que também faz parte do nosso movimento do campo de pública, né? Tem outros cursos que são específicos, por exemplo, chamados de políticas públicas, que também se reconhecem lá na Federal do Rio Grande do Sul como parte dessa comunidade do campo de públicas. Então, a gente, nessa pluralidade, nessa articulação, a gente tem conseguido algumas coisas muito bacanas, como foi, em 2014, a criação das diretrizes curriculares nacionais de administração pública. Até 2014, os cursos do campo de públicas respondiam, né, a diretrizes curriculares ou da administração ou de outros cursos, né? E quando a gente pôde estabelecer dentro do Ministério da Educação, não, o currículo dos cursos do campo de públicas, eles têm uma interdisciplinaridade, eles têm, né, uma produção acadêmica diferente, a gente pôde mobilizar dentro das universidades, né, essa pluralidade de matérias que eu estava falando para vocês, de maneira a não ser avaliado, né, pelo Ministério da Educação como algo que não se desejava ser, né? Porque imagina, os alunos vão lá para a faculdade, aí eles têm acesso a essas disciplinas super legais como vocês têm, né? De economia de políticas públicas, como vocês têm de introdução ao direito e tal, e depois vão ser avaliados por uma métrica de administração de empresas, no ENAD, por exemplo, né? Então, ter podido adaptar e mudar e ter diretrizes curriculares nacionais específicas é um grande resultado do movimento Campo de Públicas. É um resultado que precisa ser defendido e que está sendo defendido até hoje, tá, gente? Ano passado, por exemplo, houve alguns movimentos aí para que a gente se ressubordinasse à disciplinaridade, né? Então, alinhando, então, novamente, da forma como era antes de 2014. Aí a ANEPCP, ela foi muito protagonista, participando de reuniões com o Conselho Nacional de Educação, com o Ministério da Educação, para demonstrar, mais uma vez, né, a relevância, a especificidade e a inter e transdisciplinaridade do nosso campo. Então, a manutenção, e a gente conseguiu, né? A gente manteve as diretrizes curriculares nacionais de administração pública para os cursos do campo de públicas. Essa manutenção, ela é um resultado importante, então, né, da existência da Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo. E a gente faz, né, algumas atividades, acho que é importante mostrar um pouquinho. Eu queria apresentar uma janela para vocês do meu... Pode ser... Não é o Meet. Não consigo. Deixa eu ver se eu abrindo em outra janela eu consigo. Do website da associação. Professora, se você quiser me enviar e eu compartilho. Consegui, Ricardo. Viu? Aqui já. Uhum. Aí eu estou apresentando para vocês, então. Esse aqui é o website da ANEPCP, né? Então, essa associação, ela teve a oportunidade de fazer processos de articulação, de processos formativos, né? E de encontros nacionais e outras campanhas. Então, tem um encontro nacional que é super importante, né? Que a gente participou desde o começo, teve 2 edições dele que foram na nossa universidade, com organização pelo GPP, que é o Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas, que acontece a cada 2 anos, que da última vez foi na Federal do Rio Grande do Norte, e esse ano, se for possível, vai acontecer, estou falando do ENEPCP, né, vai acontecer em Salvador. Esse é um espaço super profícuo, super importante de articulação do nosso campo de públicas, porque é um espaço de encontro,
né? E que a gente acaba por reconhecer novas redes, novos parceiros, os temas que estão pululando no campo, né? E as possibilidades, então, de articulação. Sempre acontecem processos de diálogos interinstitucionais com as demais instituições do campo de públicas. Então, essa é uma das atividades que a Associação Nacional tem o maior apreço, né? A promoção desse encontro nacional. Então, em setembro, né, parte em Salvador, parte virtual, isso vai acontecer mais uma vez, e até convido, se a gente tiver colegas que estão ainda vinculados à FENECAP, Nath, e outros colegas, talvez o Vitor esteja por aí, né, para que vocês conheçam o edital e a gente possa já ir pensando junto em mais atividades interinstitucionais, né. A associação, ela acaba se engajando, né, na discussão de temas. Então, como eu falei para vocês, a gente tem um cuidado, né, uma preocupação muito grande com a construção democrática e com essa construção no sentido o mais abrangente possível, né? Então, por isso a gente a gente não deixa de tocar em temas importantes como são, né, as questões de gênero, as questões de raça, as questões de desigualdade de classe. E aí, sempre que possível, a gente está se preocupando na promoção das nossas atividades, né, com a consideração das diferenças e das desigualdades, porque é uma construção democrática em sentido abrangente, vai muito além do voto, né? Ela toma em conta a consideração das diferenças e das desigualdades. Durante, né, também vai além do voto, mas também considera o voto. Durante a campanha, né, de 2020, a gente fez uma articulação com os candidatos. E aí a gente conseguiu encontrar aí mais de 100 candidatos comprometidos com o campo de públicas. A campanha foi Voto em Quem Defende a Gestão Pública, né? Então, ano passado, a gente fez essa articulação não sozinhos, né? Mais uma vez com a FENECAP e com outros parceiros, como são a Rede de Gestão Social, né? A RGS, a SBAP, que é a Sociedade Brasileira de Administração Pública, e a ANPAD, que é a Associação Nacional de Administração, entrou com a gente, né, numa carta compromisso com o campo de públicas que revelou, então, uma pluralidade aí de candidatos, muitos deles se elegeram com esse compromisso com o nosso campo, né. A gente fez, então, já 3 encontros nacionais, está organizando o 4º, está começando a articular encontros regionais do nosso campo também. Então, ano passado, a gente realizou um encontro regional de ensino e pesquisa do campo de públicas pela primeira vez na região norte, que é a região mais exigente dessa articulação, né, porque é onde a gente tem aí um engajamento de menos professores e acadêmicos do campo, e aí a gente quer muito, muito, muito que haja um equilíbrio, né, nesse engajamento, e o ERE-PCP atingiu aí mais de 4.000 pessoas ano passado, né, acadêmicos em geral da região norte. A gente fez um fórum de professores ali, né, e a gente conseguiu apresentar, então, né, essa possibilidade de engajamento com o campo, e muito mais importante, né, que é o efeito do engajamento com o movimento do campo de públicas, que é a qualificação da gestão pública, tanto do seu processo formativo, como também, e especialmente, né, das possibilidades de uma gestão pública que seja efetiva, que seja de qualidade, que corresponda aos anseios da população. Então, a gente tem aí uma pluralidade de iniciativas interessantes, né? Uma pluralidade enorme de parceiros, de instituições, de universidades, mas também, né, outros parceiros que vão além das próprias universidades e professores, né, como eu estava falando para vocês. Eu falei da SBAP, né, que é a Sociedade Brasileira de Administração Pública, que é um parceiro bem recorrente, a RGS, que é a Rede de Gestão Social, que trabalha com esse tema da gestão social, que é um tema, assim, que é muito caro para a gente no GPP. Tem vários professores do GPP que têm essa preocupação, né? A professora Rosana Bulhosa, ela é uma das professoras que tem maior liderança aí nesse tema da gestão social. A gente tem uma discussão muito profícua acontecendo, né, com relação à presença das organizações não governamentais, dos movimentos sociais, das instituições participativas, transformando, então, as políticas públicas a partir dessas relações bem fortes, né, bem fortes com a população, transformando a governança, né. A minha pesquisa e atuação, ela está mais no campo da ação pública, e aí eu queria aproveitar que daqui a alguns dias vocês vão falar sobre os núcleos de pesquisa, né,
um dos núcleos de pesquisa que existem, então, no nosso Departamento de Gestão de Políticas Públicas, é esse laboratório de pesquisa sobre a ação pública para o desenvolvimento democrático, né, que se filia, então, ao movimento do campo de públicas, que se filia ao reconhecimento da relevância da gestão social, participa dos eventos de gestão social também, né, e que engaja os estudantes, então, em processos de pesquisa que percebem essas relações socioestatais, né, e que tipo de inovação social está acontecendo na sociedade de modo a gerar processos de aprendizagem para o Estado e gerar transformações que são tão necessárias para a gente resolver efetivamente os problemas públicos. Então, os núcleos de pesquisa, eles estão presentes dentro dos nossos cursos, mas eles também são, né, enredados com outros cursos, com outros núcleos, isso é muito legal de perceber, né, a gente não tem como caminhar sozinho e gerar mudanças. Então, outros parceiros da ANEPCP são a própria Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, né, a SBPC. A ANEPCP faz parte da SBPC. A ANINTER, que é a Associação Nacional de Cursos Interdisciplinares, também é um parceiro importante. A ANPOX, das Ciências Sociais, também. Esse reconhecimento da interdisciplinaridade, né, ele só faz sentido se gerar ação, né, se gerar articulação. E é isso que a gente tem feito, não só nessa gestão da associação da qual eu participo, né, mas nas gestões anteriores também foi assim. O campo de públicas ele está nascendo, promovendo elos, fazendo parte desses laços, né, em defesa, certamente, da ciência, da universidade pública. Isso vocês tenham certeza que faz parte, né, do nosso métier, do nosso propósito, né? E aí a gente se reconhece naquela coisa do Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Então é muito, muito legal estar aqui em diálogo com vocês e colocar a gente, né, à disposição nessas instituições e, pessoalmente, claro, né, como professora do curso de vocês, mas eu quero que vocês se sintam, assim, também muito felizes e muito empoderados de estarem fazendo parte de um curso tão bacana na Universidade de Brasília. Eu lembro que, quando eu ministrei aulas para a turma de introdução, às vezes alguns diziam, eu prestei 2 cursos, foi aqui que eu passei, estou aqui, às vezes até meio envergonhado, mas vocês vão ver conversando com os colegas de vocês, que já estão há alguns semestres aqui no GPP, né, que o GPP tem uma identidade muito forte, tem um potencial muito forte de transformar, né, a gestão pública aqui em Brasília e no lugar que vocês desejarem, né? Vocês têm um processo de formação bacana pra caramba, vocês têm essa possibilidade de fazerem estágios, de participarem de projetos de pesquisa, de participarem de projetos de fato, né, de atuação, como é com a empresa júnior, como é com dinâmicas extensionistas. Então, entender, né, eu estou nessa baita universidade, que é a Universidade de Brasília, e eu estou nesse curso de gestão de políticas públicas em Brasília, e olha, é muito especial, né, você está num curso de GPP nessa cidade, né, no Distrito Federal, porque existem vários e vários espaços que são carentes das competências e habilidades que vocês vão adquirir nesse curso, né? Então, conseguir se sentir apto, né, e aí fazendo, né, as atividades que a universidade permite, seja no nosso curso, seja em outros cursos, né, fazendo essas pluralidades de atividades possíveis nesses vários núcleos, dessas várias iniciativas, nesses vários movimentos estudantis possíveis de participar, vocês se tornam, então, pessoas que são ainda mais aptas, competentes e hábeis, né, para resolver problema público, seja por dentro do Estado, seja por dentro de instituições não governamentais, né, ou de instituições, como eu falei que atuei antes de estar aqui com vocês, né, intergovernamentais, internacionais, porque são conhecimentos que eles não estão tão disponíveis assim no mercado como fazem ver e fazem crer. Né? Vocês vão estar acessando realmente conhecimentos que são necessários, que são valiosos, né? E que vocês têm aí professores bastante acessíveis e bastante disponíveis para colaborar no que for nessa caminhada que vocês estão começando. Então, assim, muito bem-vindas, muito bem-vindos, bem-vindes, e a gente está aí para contribuir no que for necessário. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigado você, professora Fernanda, foi fantástico. Mais uma vez, uma explicação ótima, tenho certeza que ficou claro para todo mundo.
Puxando o gancho do que a Fernanda falou, eu vim do interior de São Paulo para Brasília para poder fazer gestão de políticas públicas aqui e eu me apaixonei pelo curso, me apaixonei pelo campo e eu recomendo, super recomendo que vocês realmente façam algo além da sala de aula, porque a sala de aula é muito importante, mas só ela também não parece que não é suficiente. Quando eu entrei na empresa júnior, no centro acadêmico, eu aprendi assim coisas que eu tenho certeza que eu vou levar para a minha vida toda, para a área que eu for trabalhar. Então, assim, eu super recomendo e peço para que vocês venham atrás, perguntem, estamos à disposição, tanto falando em nome do centro acadêmico, quanto alunos, né, que já estão nos semestres mais avançados, e eu super recomendo que vocês vão atrás disso, e é isso. Nath, sua vez, por favor. Olá, vocês estão me ouvindo bem? Não, pode tirar o fone também, que eu acho que é melhor. Enfim, se vocês não estiverem me escutando, me avisem. Eu vou colocar aqui uma apresentação que eu fiz até para me guiar um pouco, porque, enfim, eu não, é a primeira vez que eu vou fazer a apresentação pela ProPublica Brasil. Fernanda, dessa vez eu não vim pela FENECAP, não estou mais na FENECAP desde 2019. Você fez parte da direção e agora você está nessa missão nova, Nath, da ProPublica. Que maravilha! Eu vou até falar um pouco sobre isso, porque maravilha! A ProPublica ela deu uma desaparecida e aí a gente está tentando reconstruir, né, a ProPublica. Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, me chamo Natália, eu sou egressa de quase egressa de GPP, tô quase. A gente tá brincando agora no grupo dos formandos, que é assim, quando você vê o diploma, tem um meme que a pessoa vai pegar um papel, aí passa o vento, leva embora, a pessoa sai correndo, quando chega perto do papel de novo, ele voa. Quando você vai chegando mais para o final do curso de GPP, é mais ou menos, não só GPP, né, mas no geral, na universidade, quanto mais próximo você acha que você está, ainda tem um documento que você esqueceu de entregar, tem alguma outra coisa para fazer, vem uma pandemia, então são muitos imprevistos. E, enfim, a gente teve que lidar com alguns agora no último ano. Então, eu estou aqui representando o grupo de trabalho de reestruturação da ProPublica. Eu fiz parte do CAPOP, eu fiz parte de tudo que dava para fazer parte na parte de instituições do campo de públicas, assim. Então, eu ajudei a organizar o ANEP-CP, que teve aqui em Brasília. Eu fui para eventos no Brasil inteiro, inclusive no Chile também existe a Federação de Administração Pública lá dos estudantes de Administração Pública, que é a FENEAP Chile. A gente tem uma parceria muito legal com eles também, por parte da FENECAP, né? Sempre tem intercâmbio de alunos durante os eventos. Fiz parte da reformulação do currículo também. O atual currículo de vocês foi uma luta para sair, mas saiu com alterações muito importantes no currículo para que vocês tivessem a oportunidade de conhecer mais coisa, que tivesse um currículo também um pouco mais preparado para lidar com problemas muito complexos da administração pública, do terceiro setor, e que abrisse novos horizontes, assim. Quando o curso foi criado, né, estava nessa separação ainda da administração de empresas para a administração pública, para uma nova DCN, que era, assim, como a Fernanda explicou, super multidisciplinar. Então, fazer uma reformulação disso muitos anos depois, quase 10 anos depois, foi um desafio muito grande e foi muito bom ter participado disso também. A ProPublica Brasil, ela foi criada em 2016. A história do campo de pública já estava aí em questão de instituição, né? A Fernanda contou um pouquinho da história, mas trazendo um pouco mais da perspectiva de alunos, eu vou trazer um pouco disso, porque a ProPublica, ela foi formada por egressos, né? Então, os alunos, o primeiro passo para
ter essa ruptura, né, entre a administração de empresas e a administração pública para os cursos do campo de públicas, porque já existiam alguns, assim, antes de 2002, que foi quando teve o primeiro encontro nacional dos estudantes de administração pública, tinham aí uns 4, 5 cursos de administração pública em nível de graduação no Brasil. Então, o restante eram cursos técnicos, ou eram cursos de pós-graduação, de especialização, para quem já estava trabalhando na administração pública. Então, esses alunos participavam dos eventos de administração de empresas e não se identificavam ali, né? Então, eles passam ali estudando vários problemas públicos e quando chega lá, só está falando sobre mercado, sobre investimentos, sobre coisas que não tem tanto a ver assim com o que a gente estuda. E os alunos foram os pioneiros assim nessa questão de bater o pé e falar, não, agora a gente precisa ter um evento que nos represente. E já depois de 2002, teve o Reúne, que foi o programa de reestruturação e expansão das universidades, que criou são mais de 300 cursos mapeados do campo de públicas, tanto em cursos técnicos como de bacharel também, universidades públicas e privadas. Então tem todo esse movimento aí que surge desde 2002, no início dessa ruptura, né? Dessa divisão e talvez dessa delimitação de território, vamos dizer assim, acadêmico, de construir alguma coisa que seja diferente da administração, né? Dividir a administração de empresas e a administração pública. Então, depois disso a gente vem a criação, o ENEAP, né, que era o Encontro Nacional de Estudantes de Administração Pública, ele se torna quase que um berço das instituições do campo de pública. E a gente chama assim carinhosamente porque foi lá que surgiu a ANEP-CP, foi lá que surgiu a ProPública, foi lá que surgiu a própria FENECAP, foi lá que surgiu o encontro de professores, o encontro de alunos que falavam, não, agora a gente precisa de uma instituição que trabalhe nessa linha. E foi aí, em 2016, no ENEAP Natal, ainda era chamado de ENEAP, que foi criada a Associação Brasileira dos Profissionais do Campo de Públicas, e com o intuito principalmente de lutar pela profissionalização da gestão pública. E então, como era uma instituição de representação nacional, ela foi construída por estudantes, né, e egressos assim, do país inteiro. Inclusive, muitos alunos de GPP da UNB estavam na criação, na fundação dessa instituição. A gente tem um egresso que é o Caio Leal, ele foi inclusive diretor na última gestão, de diretor administrativo, e ele era quem normalmente fazia essa apresentação da ProPública. Então, ela surge como uma representação nacional dos egressos e profissionais do campo de públicas, como a Fernanda também explicou, a gente não é muito corporativista, então a gente não acha que só nós, estudantes de gestão de políticas públicas, podemos falar sobre problemas públicos. A Fernanda mesmo não tem formação no campo, assim, em cursos de graduação no campo de públicas, mas fez especialização na área, e a gente agrega essas pessoas dentro do campo de públicas. Então aí a gente tem outros cursos, né, que a Fernanda também já falou. E a missão da ProPública era elaborar, propor e influenciar a implementação de políticas efetivas para que a profissionalização e o aumento da capacidade de recursos humanos do Estado brasileiro se transformem em uma agenda permanente, ou seja, discutir permanentemente a profissionalização. E aqui fala sobre o aumento da capacidade dos recursos humanos, mas é principalmente da eficiência, né, desses recursos humanos para o Estado. E a visão é se tornar a principal referência na agenda de profissionalização e aumento de capacidade de recursos humanos do Estado. Então, é basicamente assim. A gente queria que, isso é uma dificuldade que a gente tem ainda por ser um campo novo, que houvesse, ainda não existe isso, eu como egresso posso falar, ainda não existe uma procura grande por profissionais ou por egressos do curso do campo de públicas. Ou seja, as empresas, as instituições, elas não batem na porta da universidade e falam assim, olha, você tem egressos aí, a gente quer contratar pessoas do campo de públicas. Isso está se transformando, hoje a gente tem muito mais oportunidades, principalmente em Brasília, mas porque a gente já tem egressos que trabalham em órgãos públicos, que trabalham em instituições do terceiro setor e que falam, não, eu acho que para essa vaga a gente precisa de um profissional com essa formação. Então, essa é a nossa principal missão, e é uma missão,
acho que de todos os egressos, né? Para onde a gente vai, a gente prega a palavra do campo de públicas para que a gente tenha cada vez mais reconhecimento. Então, os valores, né, da ProPública é o não corporativismo, ou seja, por mais que a gente queira que os cursos do campo de públicas estejam inseridos dentro dos editais de concurso, a gente não acha que só pessoas formadas em administração pública ou GPP têm capacidade de ocupar aquela vaga. Então, essa é a primeira coisa. A gente não... historicamente, o campo de públicas ele tem essa briga um pouco pelo não corporativismo e pela não reserva de vagas, né, no mercado. Então, respeito à cidadania plena refletida em procedimentos universais, o ethos republicano, o ethos público, que é principalmente essa questão do bem coletivo acima do interesse individual, esse sentimento de mais coletividade, tomada de decisão baseada em evidências, dedicação pela causa e postura estatista, transparência, transversalidade e intersetorialidade. Quando eu coloquei isso na apresentação, eu pensei, na hora eu lembrei da professora Fernanda Natasha. Vocês vão escutar muito isso dela. São 3 palavrinhas que vocês podem guardar no coração de vocês, que é muito importante, é o que tem se falado muito, não tem como você falar sobre políticas públicas e não ter essas 3 palavrinhas hoje: transparência, transversalidade e intersetorialidade. Eu vou deixar mais para frente para vocês se deliciarem com isso. E o lema, né, é que bons governos... Peraí, tá aparecendo outra coisa na frente. Não vai sair. Então, enfim, não tá aparecendo aqui, mas bons governos começam com bons profissionais. Esse é o slogan da ProPública e as ações deles eram muito focadas nesse princípio. Tinha alguns projetos estratégicos, e eu estou falando mais no passado, porque a instituição, ela meio que sumiu mesmo, tiveram problemas com a diretoria, enfim, eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, mas estou falando mais no passado por causa disso. Então, eles tinham alguns projetos estratégicos, que era o programa Mais Gestores Públicos, ele era inspirado num projeto chamado Mais Gestores, que era uma parceria, né, entre universidades e prefeituras para que houvesse a contratação de formandos num período de 1 ano a 2 anos, quase como um programa trainee, onde tinha uma troca ali, eles recebiam, claro, era um trabalho remunerado, mas ele funcionava praticamente num contrato de trainee mesmo. E, enfim, foi muito interessante a experiência que aconteceu entre a UDESC e a Prefeitura de Blumenau, e a ideia era que pudesse expandir esse programa e fazer isso em outros municípios. O programa de associados, que aí traria alguns benefícios também para os egressos e profissionais que se associassem. Certificação profissional do campo de públicas, então algo que dissesse, não, essa pessoa, mesmo que não tenha formação na área, né, nos cursos do campo de públicas, ele é um profissional do campo de públicas. E, claro, né, teriam parcerias ali para poder estar criando os critérios, né, para poder dar essa certificação, e uma agenda nacional de profissionalização da gestão pública. Fizeram alguns projetos estratégicos, mas as principais ações e demandas que a instituição tinha eram em relação à orientação para retificação de editais, né, que não incluíam os cursos do campo de públicas, e algumas questões jurídicas também. Hoje a gente tem, né, existe o Conselho Federal de Administração, a gente consegue fazer o registro lá no CFA, no CRA. Ele vem escrito o nome do nosso curso, a gestor de políticas públicas, mas quando tem alguma briga judicial, onde, por exemplo, um aluno de administração pública passou por uma vaga de administração, eles não fazem a defesa do aluno de administração pública. Eles fazem praticamente o contrário, né? Eles reforçam que ali no edital era administrador, se você não é administrador, você não pode ocupar aquela vaga. Então, a gente resolveu a ProPública resolveu muitas questões jurídicas nesse sentido. Foi, assim, era a principal demanda que eles tinham e que foi uma das ações que eles mais conseguiram, de fato, fazer durante os anos que a ProPública estava mais ativa. E aí teve essa questão que eles não estavam conseguindo
fazer com que os projetos saíssem do papel. Tinha algumas intenções de parcerias, mas que também não estavam acontecendo direito, né? Então, eles participaram de muitos eventos do campo de públicas, eles sempre estavam lá, tentavam prestar essa assessoria jurídica, mas no final eles não estavam conseguindo lidar tanto com a carreira profissional mesmo, né? Separar o espaço institucional da ProPublica e a sua trajetória profissional mesmo, enquanto indivíduo. Então, a ProPublica, ela é uma associação ainda sem fins lucrativos, são pessoas que se voluntariam para estar ali ocupando aquele espaço, e isso foi muito difícil para eles estarem lidando. Então, acabou que chegou ao final de tempo de vigência da diretoria, eles não conseguiram convocar novas eleições, e só em 2020, no ano passado, é que a gente, outras pessoas que conheceram a história da instituição, decidiram se juntar para poder estar rediscutindo a ProPublica e repensando como que a gente pode dar vida novamente à ProPublica diante de todo o cenário, né? A gente tem uma reforma administrativa em curso, a gente tem uma crise muito grande acontecendo, o mercado de trabalho para os egressos do campo de pública está muito, muito mais difícil, né? Até pela quantidade de corte de cargos, não está tendo concurso, enfim. São muitos problemas que a gente está enfrentando enquanto egressos e não tem nenhum suporte, nenhuma instituição que possa estar ali para acompanhar esse movimento, né? Então, a gente, em julho, começou a fazer reuniões, né? Em agosto, a gente entendeu, a gente discutiu qual era a situação atual, como que a gente poderia fazer essa intervenção, porque a instituição estava sem associados, seria muito difícil reunir os fundadores da instituição, porque isso, né, já faz bastante tempo, está cada um em um lugar diferente, foram, sei lá, mais de 100 pessoas que estavam na Assembleia de Constituição, então seria muito difícil fazer por meio disso. A gente pensou, então, em fazer a eleição de uma junta governativa, que vai ser uma espécie de gestão provisória, ela vai ser eleita dentro de uma Assembleia, e... Vou passar só para o final. Vai ser eleita dentro de uma Assembleia Geral, onde todo mundo vai poder participar, inclusive estudantes do curso. Todo mundo que poderia ser um associado vai poder participar da Assembleia. A gente vai fazer a eleição da nova diretoria e a gente também vai fazer uma reestruturação da instituição para que tenham projetos viáveis, uma nova estrutura, talvez um pouco mais segmentada, porque a gente sabe que cada região tem uma demanda específica, então talvez criar escritórios regionais ou então locais que possam dar um suporte maior. Então, é basicamente isso. Eu espero que aí, até o final do ano a gente já tenha a nova diretoria, já tenha uma reestruturação bem definida e provavelmente vocês devem receber aí alguns formulários para dar palpite, sugestões. E eu espero estar conseguindo, enfim, promover para quando vocês se formarem, vocês já terem um mercado de trabalho muito mais receptivo, né? Para que antes mesmo de vocês se formarem, já tenha gente batendo na porta do departamento de GPT falando, e aí, cadê os egressos? Estamos precisando de profissionais do campo de públicas. É isso, muito obrigada. Perfeito, Nath. Sensacional, muito obrigado. Espero que dê certo, que a ProPublica vá para frente, que dê esse suporte para a gente, né? E é isso, queria te agradecer muito pela participação, foi sensacional. Eu mesmo que não entendia muito sobre a ProPublica, ficou tudo claro agora e realmente é uma instituição muito importante para a gente. Agora eu queria chamar uma... Desculpa. Eu só queria falar uma coisinha também, porque, enfim, contei uma história muito longa, mas eu vou deixar aqui no chat essa cartilha, uma cartilha de carreiras que foi feita pela Vetuno, é uma empresa júnior da EASH, que é da USP, né, dos nossos irmãos distantes de São Paulo, GPP também lá. E eles fizeram uma cartilha com várias profissões, né, várias possíveis carreiras para o campo de públicas. Sei que acho que amanhã vocês vão falar sobre isso, né, sobre mercado de trabalho. Então eu vou deixar aí para vocês também esse link. É muito legal, tem alguns vídeos. Antes era só uma cartilhazinha de papel, agora tem site, tem vídeo, tem um monte de coisa.
coisa para vocês. Vou deixar também o link desse é um artigo, né, que foi feito inclusive pela professora Silan, que é do nosso departamento também, professor Valdemir Pires, que foi uma das primeiras pessoas que falaram sobre o campo de públicas, né, que definiu o termo campo de públicas. Então, acho que é muito legal também de dar uma olhada. E esse aqui é o trabalho do meu colega, o Caio Leal. Ele faz uma espécie de linha do tempo do campo de públicas. E ele fala enquanto movimento social também. Então, tem aqui, ó, desde 2002 até o tempo atual, ele vai falar sobre o surgimento da administração pública no Brasil, então, época colonial, assim, tipo, qual foi a necessidade de ter alguém que soubesse administrar coisas públicas, enfim, de organizar a sociedade. Então, é um estudo muito legal também, é um pouco longo, mas para quem tem interesse em saber um pouco mais, é bem legal. Tem as histórias de todas as instituições, e ele é, assim, relativamente recente, assim, né? É de 2016 também. Então já tem algumas coisas. Acho que não tem sobre a mudança do nome, se eu não me engano. Eu super reforço os documentos, Nath. São muito especiais, assim. Na hora que eu abri o site, gente, da NEPCP, eu queria ter mostrado também, nesse sentido que a Nath está falando, um linkzinho que é a biblioteca virtual. Então, acho que a Nath fez excelentes destaques. Né? O trabalho do Caio é muito legal. A cartilha da Vertuno estava, acho que ainda deve estar na disciplina de vocês de introdução à gestão de políticas públicas. Ela é importantíssima e ela está super viva. Adorei o destaque da Nath. O trabalho da Silan é muito bom, junto com o Valdemir, que ele foi uma das pessoas que organizou um super grupo no Facebook que vale a pena vocês entrarem, que é o grupo do Campo de Públicas. Então, muito massa se vocês puderem participar, né? E tem algumas outras obras nessa biblioteca virtual, então acho que fica mais algumas coisas para a curiosidade de vocês seguirem atiçadas, né? Que legal que você trouxe. Eu estou tão animada com você estar nessa reestruturação da ProPública, porque foi um gap, né? E você, Natália, você tem essa força, essa energia e essa trajetória no campo aí do movimento estudantil, que eu acho que realmente, contando contigo nessa liderança, a ProPública vai voltar a ter esse brilho aí que, quando nasceu, a gente estava, né, com muita expectativa com essa coisa dos egressos e da profissionalização. Quem mais que tá, Natália? Então, tem dois ex-diretores da ProPública, que é o Salmon e o Cristiano. Eles eram da antiga gestão. Tem o Igor Jager, que você conhece também. E aí tem uma galera de vários estados, assim. Vários estados. Tem gente que eu nem conhecia, assim, do campo. E que são egressos também. Algumas pessoas até participaram da construção de algumas instituições do campo. E que estavam lá durante a criação da ProPública e que não participaram da diretoria depois, né? Então, é um momento, né? Eu estava saindo já do curso, já não podia fazer parte de mais nada. Eu falei, não, agora a gente precisa dar uma olhada para a ProPública. Foi até, eu não lembro se o Ricardo já estava na FENECAP na época, mas eles tinham me convidado para fazer parte de uma reunião para contar essa historinha aí do campo de pública. E aí, no final, o pessoal perguntou, e a ProPública? Aí eu falei, então, eu nem sei também como é que tá. E aí a gente foi atrás de investigar, né? As pessoas que estavam lá no dia da reunião falaram, não, a gente tem que ir atrás dos antigos diretores para saber o que aconteceu. E aí foi que surgiu o grupo de trabalho, a gente começou a reunir mais pessoas e está sempre aberto o grupo. É mais para pessoas que estão mais no final do curso, mas não porque a gente quer excluir ninguém, mas eu acho que talvez até pelas outras oportunidades, né? Eu acho que os calouros têm que se engajar no centro acadêmico, têm que ir para a federação, têm que fazer outras coisas ainda para depois se preocupar assim, com a parte mais de mercado de trabalho, essas coisas. Aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo aí, façam empresa júnior, gente, participem de projetos, às vezes você não quer seguir carreira acadêmica, mas é interessante ter essa experiência com a pesquisa, com o grupo de pesquisa. Não façam só a graduação, só sala de aula. Não façam. Também não foquem só. Ah, não, quero fazer só estágio também, então. Sei lá, é bom ter um pouquinho de cada experiência aí.
tem muito tempo. Eu fiquei 6 anos no curso. Não me arrependo de ter ficado 6 anos. Eu fiz mobilidade acadêmica, fui para outro estado. Então foi muito legal. E fico à disposição de vocês também, se vocês quiserem saber um pouco dessa trajetória. Muito massa, Nath. Muito obrigado. Sempre bom te ouvir falar. É sempre um prazer. Agora eu vou chamar o Arthur, que é o nosso presidente da FENECAP, para falar um pouquinho para vocês o que é a FENECAP, o papel da FENECAP e até fazer uma propaganda, né? Chamar o pessoal para participar, porque é muito importante. Então, Arthur, a palavra é sua, fica à vontade. Gente, muito boa noite. Eu queria ter feito antes, né? Chegado mais cedo para ouvir as outras falas, mas o Rio de Janeiro, ele é uma coisa de louco, né? Então, aqui, da eleição do presidente da Alerj, as coisas que estão acontecendo na prefeitura, tá um pouco caótico. Então, eu geralmente gosto de fazer essa fala abrindo, né? Porque a gente dá um panorama geral que os outros departamentos completam, né? E a gente vai encaixando as áreas. Como eu estou por último, eu vou tentar fazer um pouco de trás para frente, para eu tentar, que acho que na minha cabeça organiza melhor. Mas vão me desculpando se eu falar alguma besteira, se eu ficar um pouco perdido. São 8 horas da noite, eu ainda estou no gabinete aqui tentando fazer algumas contas, resolvendo algumas coisas para o dia de amanhã, que vai ser uma loucura. Bom, meu nome é Arthur, eu tenho 27 anos hoje, estou no finalzinho da minha gestão da Federação do Campo de Públicas, né, da gestão Novos Rumos, 2020-2021, em cima de um processo que foi muito difícil de quarentena. E aí, como que eu entendo, toda vez que eu sento numa reunião de calouros, novos alunos, para falar da federação? Acho que é importante a gente começar dizendo, e aí um pouco da fala da Nath, que é incrível, que é um dos expoentes maior que a gente tem no campo hoje, sobre as reformas tributárias, sobre como que o nosso curso está muito pendente às ações institucionais do país, né? A gente tem uma relação intrínseca muito forte de causalidade. Então, tudo que muda institucionalmente afeta a gente de alguma maneira, muito por ser esse campo muito próximo, muito colado. O ethos, né, do nosso curso, ele é essencialmente um ethos republicano. Então, ele é um ethos ligado à democracia. A gente precisa muito ter isso nas nossas mentes. E isso explica um pouco de por que campo de públicas, por que DCNs, que são as diretrizes curriculares nacionais, né, são específicas de por que nós não somos um curso de administração, né? Eu acho que esse é o lugar que coloca a gente, que difere a gente. A gente tem um ethos, então a gente, essencialmente, somos formados e feitos para a república, né? Para a democracia. Nós vivemos e trabalhamos a serviço de uma democracia. É isso que nós somos. E isso, um pouco, já foi dito nos outros campos, nas explanações das outras coisas. O que eu queria trazer para vocês é que lugar que é esse, né? Onde que vocês estão entrando? Que mercado de trabalho? Que campo que é esse? Que coisa que é essa? Assim, porque ainda é muito novo. A gente passa por grandes reformas o tempo inteiro e as coisas estão se reinventando o tempo inteiro, porque é um campo muito novo, é um lugar que, de fato, passa por dificuldades, temos que entender diversas lutas que nós temos travado, inclusive para se entender enquanto identidade de campo de públicas, né? Se entender enquanto gestores de políticas públicas, gestores públicos, ciências de estados, entender e fazer esse movimento, né, de consolidar o Estado e a democracia. É desse lugar que nós viemos. A federação, ela é um expoente que organiza estes estudantes, né? Todo esse campo de públicas, então todas as pessoas que consolidam, que têm essencialmente esse ethos democrático, todos os cursos que partem de um lugar de organização de uma escola de governo, né? De uma escola de Estado, de uma escola democrática, faz parte, é englobado por essa federação, por esse campo de públicas. Então todos os estudantes estão dentro desse guarda-chuva. Isso dá para a gente algumas coisas muito privilegiadas, assim. Os espaços da federação,
eles são historicamente espaços de construção de opinião, de renovação, de entendimento, de como que a gente entende a democracia, de como que a gente entende o Estado, de como a gente entende o nosso país, do que movimenta. Então, nós somos e seremos profissionais muito completos nessa área para debater o país. É um peso e uma responsabilidade, né? Também é um dos maiores desafios que eu acho, e venho muito para esse lugar do campo de públicas nesse entendimento que, assim, todo mundo que faz parte do campo de públicas debate o futuro do país, debate a vida dos outros, né? Debate o futuro dessa coisa, desse lugar, desse estado, dessa ciência que a gente vive. E o espaço da federação, ela nada mais é que um espaço de convergência de todos esses pensamentos, né? De linhas de política, de linhas editoriais, de linhas de pensamento, de escolas diferentes. Então, estar na federação, estar dentro do campo de públicas, é estar dentro de um hub, né? De ideias, de projetos, conectados a todos os tipos de escola, todos os tipos de pensamento de campo de públicas, da coisa pública, da democracia, em todo o país, né? Eu estou aqui da UFRJ, né? Fazendo uma explanação para vocês e trocando, né? Porque eu sou de gestão pública para o desenvolvimento econômico e social. Então, eu tenho um ethos da gestão pública, eu pego um debate sobre o social, eu faço uma coisa. Mas, assim, se eu pegar o meu diretor de comunicação, que faz ciências do Estado, ele já está debatendo uma outra lateral e vem de uma outra escola política, né? É importante que a gente entenda esse lugar de troca. Eu acho que é importante que vocês saibam que estar no campo de públicas, que fazer esse curso, te coloca neste lugar, e que construir esse lugar também é construir a nova perspectiva de Brasil que a gente quer. Nós temos esse privilégio, mas nós também temos essa responsabilidade, né? Eu acho que é um pouco desse lugar. A federação, ela veio num entendimento de construção de que o campo de públicas precisava ser de públicas, né? Precisava debater isso. Nós não podemos ser reféns de uma margem de lucro, de uma profissão, de um capital privado, de um lugar desse. Essencialmente, o campo de públicas e a federação nasce para fazer uma defesa do que é do todo, né? Do que é de todas as pessoas, do que é público. E isso lá atrás, quando ainda a gente era a mesma coisa, como a administração e a administração públicas estavam no mesmo espaço, os nossos mais velhos, né, os nossos egressos, sentiram essa necessidade de fazer e de construir essa diferenciação, porque entregaria o todo na mão de margens de lucros e de empresas privadas, e dessa lógica de administrar pensando somente no bolso. Então, a gente já parte de um lugar completamente diferente. Isso quer dizer para a gente, naturalmente, que o técnico, o profissional do campo de públicas, ele é necessariamente um militante, um ativista, né? Ele parte de uma defesa. Fazer campo de públicas é partir de uma defesa da democracia. E isso tem sido um pouco do nosso norte, né? Tanto no entendimento de que nós somos diferentes da administração pública, da administração privada, porque a administração pública precisa ser diferente da administração privada, como no entendimento geral de que o nosso mercado ele precisa ser diferente. O nosso mercado precisa assumir uma posição de identidade geral. Nós não podemos ser medidos numa régua, né, que não nos cabe, porque nós pensamos um tipo de gestão de políticas públicas, um tipo de democracia que é diferente das outras pessoas. Eu estou tentando não entrar e me aprofundar muito, porque eu não sei do que já foi dito, né, e não queria me repetir demais. Mas acho que esse é o lugar que vocês se colocam hoje. Eu acho que esse é o lugar que dá a entrada, né, para os nossos estudantes. Esse é o lugar, essa é a responsabilidade que te cabe. E esse é o desafio, né? Como que a gente transforma o país? A gente vem, e aí só dando um exemplo rápido, que agora eu estou dando muito, porque a gente do Rio de Janeiro está incrível, a minha geração da gestão pública no Rio de Janeiro se transformou em 2 secretarias na prefeitura, né? Estamos trabalhando com o Salvino, que é o camarada, na Secretaria de Juventude,
estamos trabalhando com a Joyce na Secretaria de Políticas para Mulheres agora, que são 2 expoentes. Eu assumi a chefia de gabinete da Tainá de Paula agora, que estamos na mesa diretora da Câmara Municipal, e temos outros jovens, assim, tem uma safra que saiu da gestão pública aqui, só de chefes de gabinete. Na Câmara do Rio de Janeiro, nós temos 3, né? De 51, são três jovens, né? É a Micaela, que foi uma egressa minha, sou eu e o Matheus, que é também um outro egresso. Então, esse é o lugar que a gente está querendo. Este é o lugar, óbvio, isso falando quando a gente fala de Estado e políticas públicas. A gente tem também, em termos de mercado de trabalho, outros setores. A gente tem o terceiro setor, a gente tem os institutos, a gente tem as ONGs, a gente está no lugar, que é importante falar, de cuidar do todo. A gente está no lugar de defesa do ethos democrático. A gente está nesse lugar e a gente está sempre trocando e reinventando como que esse lugar, quais são as diretrizes desse lugar e como que a gente trata disso. O campo de públicas e a federação, que faz parte desse bloco, é um lugar de aprimoramento, né? De sempre aprimoramento do Estado, de sempre aprimoramento da democracia, de sempre aprimoramento do como a gente cuida desse patrimônio que é de todos nós. Acho que a minha fala vai ficar um pouco por aqui. Eu não vou com mais delongas. Queria muito saudar a todos vocês, agradecer, desejar boas-vindas, né? Porque eu acho que é um desafio, mas é um privilégio também estar trocando com tantas pessoas que são incríveis assim. Eu estou, por enquanto, na federação, na capacidade de presidente, mas eu vou estar sempre à disposição para estar. O Ricardo, a Nath, tem o meu telefone, a gente tem aqui também os nossos correspondentes do Rio de Janeiro, que vão estar sempre à disposição. Enquanto essa gestão tiver, e a próxima também tenho certeza que estará, né, à disposição dos estudantes para tiragem de dúvidas, para acompanhamento, para entender o que está acontecendo nos outros estados, para a gente fazer com os eventos, assim que acabar a quarentena. Nós vamos ter o nosso evento do Campo de Públicas, né, o nosso ENECAP, nós vamos ter os nossos movimentos. Existem articulações internacionais para falar sobre isso, então Chile, Argentina, Peru, Bolívia, nós estamos em contato com todo esse povo, nós estamos trocando e sintetizando esse pensamento novo de democracia que a gente quer. Isso daqui é mais do que só um trabalho, né? É um trabalho técnico, é um trabalho político, é um trabalho em vias militante revolucionário. Agradeço a todo mundo, dou as boas-vindas para todo mundo, por favor, se envolvam, se engajem, venham, construam. Eu acho que não só ajuda muito a federação, como ajuda também estar no campo de públicas a nível de formação pessoal, né? O campo de públicas me ensinou muito, e acho que ensina muito a todos nós, todos os dias, porque é um organismo em evolução. Acho que é isso, queria dar as boas-vindas, vou desejar mais uma vez boa noite. Acho que é isso. É isso, Ricardo. Show de bola, Arthur, muito obrigado. Mesmo sem você ter acompanhado as outras falas, parece que foi um fechamento incrível. A professora Fernanda começou explicando o que era o campo de públicas, a Nath deu também uma introdução perfeita, e você fechou com isso que é o significado, né, da gente dentro do campo, o nosso dever como cidadão e como estudantes e professores, essa oportunidade que a gente está tendo de fazer uma universidade, de estudar gestão pública, assim, realmente uma coisa que muito poucas pessoas ainda têm acesso no país. Então, assim, eu acho que a gente tem que usar esse lugar de privilégio para poder fazer o bem, para poder pensar no público, para poder tentar melhorar a vida das pessoas como um todo. Então, eu queria agradecer imensamente o seu tempo, esse tempinho que você falou aqui, eu já fiquei impressionado. Você, a Nath, a Fernanda, todos foram sensacionais, só tenho a agradecer. Eu sei que os calouros receberam muita informação agora, vários sites, tenho certeza que todo mundo vai entrar, dar uma pesquisada. Mas se alguém tiver alguma dúvida, se alguém já tiver conseguido formular alguma dúvida, agora é a hora. Vocês têm esse espaço aberto aí. Eu sei que é muita informação, que é meio difícil e também bate uma vergonha, porque eu já estive no lugar de vocês. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar.
eles estão aí para responder. Alguém quer falar alguma coisa? Sei que dar vergonha, tudo bem, gente. Mas, então, queria encerrar, queria agradecer vocês de novo, abrir para vocês falarem mais alguma coisa. É isso. Fernanda, Nath, Arthur. Oi, Ricardo. Eu acho que essas semanas do calouro que o Centro Acadêmico organiza, elas são, assim, um momento maravilhoso, importante de acolhimento, né, de reconhecimento do que é o curso, de reconhecimento do que é o campo. E aí eu acho que vocês foram muito estratégicos aí nos convites, né, pensando as instituições do campo, e isso é absolutamente fundamental. Que bom te ver, Arthur. Eu acho que o Arthur, ele dá um gás aí muito grande, né? Ele é parceiro da NEPCP, a FENECAP fez um monte de iniciativa com a gente esse ano. A gente coordenou o encontro regional junto, a gente coordenou a campanha, né, com o voto em quem defende a gestão pública, foram vários debates do gestão pública em tempos de crise. Aliás, eu imagino, pessoal, que vocês tenham aí nessa vibe da Nath de partilhando os conhecimentos aqui, vocês tenham algumas, não só dúvidas, né, mas anseios, vou estudar gestão de políticas públicas em plena pandemia, o que isso pode, né, significar, a responsabilidade que eu tenho e tal. Antecipando um pouco isso, a NEPCP, ela se organizou aí, convidou muitos parceiros para coordenar 16 edições do debate de gestão pública em tempos de crise, para pensar políticas sociais, para pensar fatores de interseccionalidade, né? O que isso tem a ver com o combate à pandemia, as questões de desigualdade, de diferença, de gênero, de raça, de classe, como é que isso está, né, sendo ou não tomado em conta, quais são os desamparos do Estado e como que a gente poderia caminhar. Né? Então, foram 16 edições que estão disponíveis no canal do YouTube da NEPCP. E aí a gente convida os estudantes para que, né, se tiverem com esses anseios, o que tem a ver GPP com lidar com tempos de crise. Então, o canal da NEPCP está disponível para vocês entrarem lá e assistirem os vídeos, pensarem os debates com a gente e tal. No sentido do que a Natália estava falando, né, da transversalidade, da intersetorialidade, eu acho que isso não é à toa, né, que é o mote aí do meu trabalho acadêmico e da minha intervenção em extensão. A gente tem problemas públicos que são absolutamente complexos, a gente mora em um dos países mais desiguais do mundo, mais desigual das Américas, e a gente tenta resolver a partir das caixinhas, né, da administração setorial. Então, da importância da gente começar a levar a sério os processos dialógicos de articulação interfederativa e entre setores, né, áreas da administração pública que, em geral, não conversam, né, que ficam em si mesmados. Então, para que a gente não esteja disposto a ser gestor de políticas públicas apenas técnico, né? A técnica importa, a gente tem que conhecer a técnica, mas muito mais que isso, e muito no sentido da fala do Arthur, né? A gente tem que perceber os componentes políticos da nossa atuação. A nossa atuação, ela é tecnopolítica, né? E aí eu ouso dizer que ela é essencialmente política, porque a gente tem que estar posicionado, a gente tem que defender, né? Essa coisa do ativismo institucional, eu também concordo, é muito fundamental para que a nossa participação aí no público, seja na burocracia, seja em cargo público, seja na assessoria de quem ocupa a Assembleia Legislativa ou o Poder Executivo, não importa, né? A gente tem que assumir a nossa construção nesse processo, que é uma construção democrática, que é existente dos conhecimentos que vocês estão acessando aqui no curso. Então, assim, pensar a transversalidade, pensar a intersetorialidade, pensar a construção democrática vai fazer parte de todo o processo formativo de vocês, e que bom, né? Que bom que vocês estão dispostos a estar fazendo parte de um curso que tome em conta aí todas as complexidades do social, com tanto apreço, com tanto carinho. Então, assim, a gente está super à disposição, né, seja na associação, seja no laboratório de pesquisas de ação pública para o desenvolvimento democrático, seja na sala de aula, tenho certeza que nós vamos nos encontrar várias vezes. Né, a Universidade de Brasília, ela está aí respeitando o momento de crise, de emergência, a gente está em ensino remoto, mas isso não quer dizer que os professores não estão acessíveis, não estão disponíveis, tá? A gente está junto querendo aí fazer, construir conhecimento, reflexividade e potência de ação, porque o nosso país precisa muito de gestores de políticas públicas competentes e comprometidos. Obrigada de novo, Ricardo. Muito obrigado, Fernanda.
Gente, rapidinho, antes da Nath e do Arthur fechar, entrou a Alice agora, que é uma aluna egressa de GPP. Ela também foi uma das nossas convidadas e eu queria abrir o espaço para você, Alice, falar um pouquinho da sua experiência, compartilhar com a gente. Temos vários calouros aqui na chamada, então acho que vai ser bem proveitoso. Oi, gente. Então, quando me fizeram um convite, o pessoal falou que a ideia era falar um pouquinho de como é a vida depois, né? A gente tem uma cabeça antes de entrar na universidade, aí a gente entra na universidade, tudo muda, tudo que você achava que sabia sobre você, sobre o curso, sobre o mundo, muda, e aí depois tem um depois, né? E aí eu falei assim, gente, mas tem certeza que vocês querem que eu vá falar alguma coisa? Porque eu sou um caso de fugar o tema do curso. Eu tenho uma trajetória bem diferente do que eu acho que a cabeça antes do curso pensa. Que, como são calouros, ainda é a cabeça de vocês. Eu escolhi fazer GPP pensando no trabalho já. Muitas vezes, quando a gente está naquele momento de vestibulando ali, no auge dos nossos 17, 18 anos, que eu acho que é muito cedo para decidir, né? Assim, é uma decisão muito importante para se fazer tão novo. Às vezes a gente pensa só no curso, né? Eu fiz pensando já, não, eu vou fazer esse curso porque eu quero trabalhar com isso. E na época eu achei que seria relações governamentais. Porque, inclusive, já fiquei a dica. O curso de gestão de políticas públicas, ele prepara a gente para as coisas práticas que envolvem política, para as coisas práticas que envolvem as relações governamentais e o governo, né, na sua essência. Ele dá uma visão muito mais prática do que outros cursos aí, que eu não vou citar para não incentivar uma rixa, mas e é esse viés prático que o curso traz que me atraiu. Enfim, eu lá na minha inocência achei que eu iria trabalhar com isso. Eu nunca tive interesse em concurso público. E aí a vivência, as matérias, a universidade mudou a minha percepção. Eu trabalho hoje com gestão empresarial. Aí você vira para mim assim e fala, Welles, tu foi pro mercado privado? Tipo assim, oi? Pois é, gente. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente que as instituições privadas também desenham políticas públicas e que elas também participam desse processo. E apesar de toda a minha crença... Eu tô falando que eu sou um caso de fuga ao tema, gente, que eu sou um negócio, o próprio paradoxo, mas assim, apesar das minhas crenças políticas caminharem muito mais para o lado de um Estado um pouco maior, um Estado um pouco mais responsável pelas questões sociais, mais forte que isso, eu vejo que as pautas que a política pública cuida, elas precisam ser cuidadas, assim. As questões sociais, elas estão aí e elas precisam ser cuidadas. Se quem está disposto, mesmo que seja para inglês ver, se quem está disposto a fazer são as instituições privadas, então eu vou lá e vou garantir que essas iniciativas, essas políticas governamentais aconteçam. Então, durante a minha trajetória, eu fui encontrando formas diferentes que ainda não tinham sido pensadas de atuação. E é aí que uma coisa que eu também defendo muito é que a gente precisa trazer para a discussão de políticas públicas a inovação. Por quê? Existem muitos espaços para serem ocupados, espaços que a gente não convencionais, e que às vezes a gente não pensa que podem ser ocupados por nós, mas podem. O curso de políticas públicas, ele me preparou enquanto cidadã, enquanto ser humano, de forma que eu consiga olhar para a estrutura social, a estrutura governamental e das estruturas privadas também, e eu fui encontrando gaps no mercado que eu fui preenchendo. Eu comecei trabalhando com relações governamentais, foi meu primeiro estágio e também eu acabei virando consultora. E era muito legal atuar nessa área de estar lá
no Congresso mesmo, no Senado e tal, participando das pautas nas agências reguladoras. Aí, em seguida, eu me apaixonei por inovação. E aí, nessa de inovação, eu fui trabalhar com a política de inovação mesmo, a lei de inovação. E a UNB, ela é um ICT, né? Que é um Instituto de Ciência e Tecnologia. E aí, mais uma vez, eu encontrei na inovação, na busca do empreendedorismo, um espaço para as políticas públicas. A política de inovação, ela é uma política governamental. Então, eu trabalhava ali, vocês vão aprender essa parte da agenda, mas eu trabalhava na implementação da política. Eu viabilizava, a política foi pensada, ela foi estruturada, ela cumpriu, ele teve a agenda e tudo mais. E aí, na hora de implementar a política de inovação, eu fazia parte de uma dessas implementações. Em seguida, eu fui trabalhar... Estou resumindo bem aqui, porque se deixar eu vou ficar falando aqui até... Em seguida, eu fui trabalhar numa empresa de cunho privado, mas também lidando com essa questão do empreendedorismo. E é porque a área privada, ela acredita que, por meio do emprego, ela viabiliza outras questões sociais. Então, essa pegada de empreendedorismo é muito grande. Mas a gente também tem o Softex e vários outros órgãos ali, político-privado e público-privado e público também, que incentivam. Então, hoje eu trabalho com essa gestão empresarial na área de diversidade. A gente tem políticas de acesso e preparação de, muitas aspas, minorias, que, assim, como preparar, aonde encontrar e como preparar e encontrar formas de que essas pessoas tenham as mesmas possibilidades, apesar de toda a diferença social que foi, né, histórica, e que colocaram essas pessoas um pouco atrás na corrida. Então, fazendo esse serviço para uma empresa privada? Sim, mas é com a política que eles criaram de diversidade e integração. Então, o que eu acho que eu tenho para falar para vocês é para vocês abrirem a mente a todas as possibilidades que existem. A gente entra com uma cabeça achando que só tem isso e isso para fazer, mas, gente, é sério, o conhecimento que a gente recebe no curso, as matérias, os professores, as pesquisas, tudo que a gente esbarra durante a graduação prepara a gente para estar em lugares que talvez a gente não tivesse imaginado lá quando a gente prestou vestibular, quando vocês prestaram vestibular. Então, eu acho que o que eu posso contribuir para essa discussão, se é que eu tenho alguma autoridade para falar, alguma credibilidade para falar, é para vocês manterem a mente aberta, porque o nosso curso prepara profissionais humanos e conscientes, profissionais com uma visão de sociedade que o mercado de trabalho precisa, sabe? Então, ter feito, apesar de parecer que eu trabalho em algo muito diferente, o que eu sinto é que o curso me preparou para entrar no mercado de trabalho com soft skills que eu não teria tido, com a visão de mundo muito mais completa para o que o nosso país precisa, sério mesmo. Então, é isso, gente. Abram, as possibilidades existem e as que não existem vão ser criadas por nós. É um campo que cresce, é um curso que cresce. E o crescimento do curso e o crescimento da nossa área, ele não é assim feito de papel e de paredes e sala de aula. É a gente que faz isso, entendeu? É a gente que faz crescer, é a gente que ocupa os espaços. Então, cara, tudo que vocês vão aprender nesses 4 anos ou talvez vocês gastem um pouquinho mais, igual eu, nesses 4 anos ou um pouquinho mais aí, vão preparar vocês para o mercado de trabalho. Eu garanto, me preparou. Eu ocupei lugares muito legais, fiz coisas muito legais, porque eu não me limitei. Eu abri minha cabeça sabendo que eu posso ocupar o espaço que eu quiser, porque o meu curso me prepara para isso. E agora eu torcendo aí para o mestrado de GPP sair. Tenho interesse. Olá, tenho interesse. Acho que mando mensagem todos os dias para a Cris. Porque aí, galera, quando vocês estiverem terminando a graduação, esse mestrado já vai estar bombando. É um mestrado em governança e inovação em políticas públicas, gente. Tudo que eu amo.
Meu Deus, vamos com isso aí, gente. Eu quero Você falou entrar de lá. inovação, eu pensei, acho que a Alice deu uma grudadinha na Cris, Natália também, temos aqui A Eu Cris sou da é torcida, tenho orientadora. tempo. Diana. Tô nessa Cris... torcida, tenho tempo também. Não, Natália, vamos nessa. Eu vou bem ligar. Fala assim, gente, o que que tá faltando? Me dá aí que eu faço, pelo amor de Deus. Já está Ah, totalmente aprovado, Alice. Ele foi aprovado na universidade. que horas que Ele eu me foi inscrevo? aprovado na área interdisciplinar da CAPES e ele também foi aprovado pela própria CAPES na Câmara, de todas as áreas e tal. Agora a gente está no momento de aguarde apenas, né, de uma burocracia formal dentro do Conselho Nacional de Educação, que também verifica todos os cursos aprovados pelo MEC. A CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Educação Superior do MEC, né? Uhum. Então, assim, esse curso ele foi construído no GPP, né, com muita parceria com outros departamentos da nossa face, mas, assim, protagonismo do GPP. E aí, a partir do momento que passa na face, vai subindo para essas outras instâncias. Agora a gente só aguarda o Conselho Nacional de Educação dizer, pode começar. Né? Já tem um corpo docente aí maravilhoso. Algumas interessadas. Aguarda e aciona alguns contatos, né, para ver se empurra logo. Porque, gente... Não, mas eu tenho fé que 2021 vai ser o nosso ano de mestrado. E eu tô trazendo essa pauta porque eu acho que, assim, quando eu entrei, eu já via que o nosso curso estava, assim, num lugar bem mais legal que os meus veteranos. Cara, vocês estão entrando num momento que está melhor ainda. Olha isso, a gente está, cara, aprovando um mestrado, um programa de mestrado, entende? A gente está protagonizando coisas inéditas e fazer parte dessa construção é incrível, gente. Eu tenho muito orgulho de tudo que eu pude participar. Meu conselho, mais uma vez, se é que eu tenho alguma autoridade, se enfia em tudo, participa de tudo. É ENECAP, é ENE, ENEP, pesquisa, empresa júnior, K-pop. Se enfia em tudo, porque o mercado quer pessoas que fizeram muito, fizeram um monte de coisa. Inclusive, mestrado. Estou aguardando. Muito. E é isso, gente. Obrigada pelo espaço. Convidaram a Alice, maravilhosa. Acho que é fantástico te ouvir, te rever, Alice. Oi, professora. E tem um monte de colegas que são legais também, que estão trabalhando em municípios, que estão trabalhando, né, em ministérios e na Softec, né? Tem colegas de vocês que estão em organização não governamental. Tem um colega de vocês que é coordenador da Organização dos Estados Americanos, lá da OEA. Então, assessor legislativo da Câmara do DF aqui, né, que é o caso do Caio. Então, assim, acho que o Arthur falou dos colegas vários lá da Federal do Rio. Então, assim, lugar para atuar e necessidade de profissional de GPP no mercado tem. Né? O que a gente precisa é que vocês agarrem e ajudem a gente a construir, de fato, o reconhecimento da potência da formação de vocês. Né? E aí a gente vai seguir junto nessa construção, porque com certeza precisam de pessoas que saibam avaliar, construir e assessorar a viabilização das políticas públicas. Perfeito. Não tinha convidados melhores para chamar para falar. Sensacional. A Alice também foi perfeita. Reforçando, então, calouros, por favor, entrem nos projetos de extensão, entrem na empresa júnior e participem desse movimento de vontade de mudança para melhor do país como um todo. Então, eu gostaria de encerrar a nossa roda de conversa, né? Foi muito bom. Agradecer de novo os convidados, o tempinho que vocês tiraram para estar aqui. Muito obrigado. Em nome do Centro Acadêmico, dos alunos. E é isso, pessoal. Boa noite para todo mundo. Muito obrigado, viu? Tchau, gente. Muito obrigada pelo convite, viu? Até mais. Tchau, gente. Ali. Obrigado a vocês, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.